Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Aqui quem está falando é o professor Gessé. Bem pessoal, para a nossa primeira videoaula de física, eu gostaria de fazer uma breve revisão de um conteúdo que a gente já trabalhou no semestre anterior, que é o movimento uniforme. Gostaria de fazer essa revisão para futuros conteúdos que iremos abordar mais à frente. E é importante essa ligação entre o movimento uniforme e o movimento uniformemente variado, que é o próximo item de estudo na sequência do nosso livro didático, tá certo? Então, hoje, nós vamos fazer uma breve revisão de alguns conceitos sobre movimento uniforme, beleza? Vamos lá. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar a definição de movimento uniforme. Vamos trabalhar a definição de movimento uniforme. Nós vamos ver a função horária das posições. Iremos ver também exemplos de funções horárias das posições. E vamos fazer um exemplo de aplicação utilizando uma função dessas, tá certo? De antemão, existem basicamente assim, digamos assim, três funções que a gente vê na cinemática, assim, aquelas mais básicas que nós devemos conhecer. Hoje nós iremos ver especificamente a função horária das posições. E todos esses três tópicos, de certa forma, esses demais tópicos aqui, estarão relacionados com a função horária das posições, tá bom? Então vamos lá. Qual é a definição de movimento uniforme? O que é um movimento uniforme? Movimento uniforme, pessoal, vai ser qualquer movimento que possui velocidade escalar instantânea constante. E lembre-se, o que significa uma coisa que permanece constante? Uma coisa que permanece constante é uma coisa que não varia. Então, movimento uniforme vai ser todo o movimento no qual a velocidade escalar permanece constante, tá certo? Velocidade escalar instantânea. E para mim abordar esse conteúdo, essa definição, imagine que nós tenhamos a seguinte situação. Você tem aqui um motociclista. Esse motociclista está se deslocando sobre um trajeto, né, que eu estou especificando por essa seta aqui azul, em azul. E aí o motociclista vai passar pelos pontos A, pelo ponto B e pelo ponto C, tá bom? Digamos também que eu tenha dado a seguinte tarefa. Observe o movimento desse motociclista e observe e identifique em que instante de tempo ele passou pelo A, pelo ponto B e pelo ponto C. E quais foram, respectivamente, as suas velocidades a sua velocidade ao passar pelo ponto A, B e C. Então, digamos que eu tivesse pedido isso para vocês, e aí vocês fizeram. Digamos que vocês anotaram a hora, ou seja, o instante de tempo em que o motociclista passou por cada ponto, A, B e C, e com que velocidade ele passou em cada um desses pontos. Vamos analisar aqui o ponto A. O motociclista passou pelo ponto A, digamos que você tivesse anotado esse tempo aqui, ó, às 9 horas e 45 minutos. Aí você identificou isso aqui. Em que instante de tempo ele passou pelo ponto A? Às 9 horas e 45 minutos. Com que velocidade ele passou no ponto A? Com a velocidade de 52 km por hora. Em seguida, ele passou pelo ponto B. Em que instante de tempo ele passou lá no B? Às 9 horas e 46 minutos. Com que velocidade? 52 km por hora. E por fim, ele passou pelo ponto C. Às 9 e 48 minutos. Às 9 horas e 48 minutos, com uma velocidade de 52 km por hora. Bom, o que nós podemos identificar aqui, pessoal? Digamos que você tivesse observado o movimento do motociclista e tivesse identificado esses valores aqui, por os instantes de tempo, que são as horas, e a velocidade com que ele passou em cada ponto. Bom, nós percebemos aqui, ó, que a velocidade não mudou de valor, que a velocidade permaneceu constante.
era 52 quando ele passou pelo ponto A, continuou em 52 km por hora quando ele passou pelo ponto B, e esse mesmo valor foi verificado no momento em que ele passou pelo ponto C. Então perceba, o motociclista está se movendo para a direita, né? Essa setinha em vermelho aqui identifica que ele está se movendo para a direita, e ele se move com a velocidade constante. Então, eu posso classificar o movimento desse motociclista como um movimento uniforme, ou seja, um movimento no qual a velocidade escalar instantânea permanece constante. Se permanece constante, quer dizer que não muda. Então, vai ser 52 aqui no ponto A, 52 km por hora no ponto B e 52 km por hora no ponto C. Bem, existem algumas consequências, né? Devido ao fato da velocidade ser constante. Devido ao fato da velocidade escalar ser constante, nós vamos ter duas... como é que eu posso dizer assim? Nós vamos ter duas consequências. A primeira consequência vai ser o seguinte, ó. Se o movimento é uniforme, então eu identifico logo de cara, nós podemos identificar logo de cara, que não tem variação de velocidade, que não há variação de velocidade nesse movimento. E, portanto, a aceleração vai ser zero. Ou seja, pessoal, o que é que eu posso dizer? Que é que, simplificando, no movimento uniforme, a aceleração é zero. E é zero por quê? Porque a velocidade escalar é constante. Se não tem variação de velocidade, se não tem nenhum aumento e nenhuma redução de velocidade, ou seja, se ela permanece constante, nós dizemos que a aceleração é zero. A segunda consequência é a seguinte, ó. Se a velocidade escalar é constante, o móvel que se movimenta segundo um movimento uniforme, ele vai sempre percorrer as mesmas distâncias nos mesmos intervalos de tempo. Para simplificar isso daqui, ó, coloquei essa figurinha aqui para nós analisarmos. Perceba, digamos que você tem uma bolinha que está se movimentando para a direita. A velocidade dela é 4 metros por segundo. E essa velocidade é constante. Se a velocidade é constante, a bolinha está executando um movimento uniforme. Então, o que significa uma velocidade de 4 metros por segundo? Significa que a cada 1 segundo, a bolinha vai andar 4 metros. Depois de outro segundo de movimento, a bolinha vai se movimentar mais 4 metros. Então, perceba, para a medida em que ele se move de 1 em 1 segundo, ele vai sempre percorrer as mesmas variações de espaço, as mesmas distâncias, ou seja, 4 metros. Espero que tenha dado para entender, tá bom? Então vamos lá, dando continuidade. Função horária das posições. O que é uma função horária da posição? É uma sentença matemática que relaciona as sucessivas posições ocupadas por um móvel. Pessoal, já sabe o que é um móvel? Um móvel, pessoal, pode ser um carro, uma pessoa andando, um avião, uma bola, um cachorro, um carro. Tudo isso, a gente pode, ao invés de você falar o que eu falei, você pode simplesmente dizer assim: um móvel está se movimentando numa estrada, em uma certa direção, está se movimentando numa ciclovia. Beleza? Então, móvel é tudo isso. Um carro, pode ser uma moto, uma pessoa andando, pode ser isso. Então, uma função horária é o quê? É uma sentença que vai relacionar as posições ocupadas pelo móvel ao longo de uma trajetória, né, com o passar do tempo. Na forma geral, como é que essa função horária vai ser escrita? Ela vai ser escrita assim, ó. Espaço final é igual ao espaço inicial mais ou menos a velocidade vezes o ΔT. Isso daqui é a expressão geral. E nessa expressão geral, ela só contém somente letras. Nós só podemos ver aqui que só tem letras, não tem nenhum número. Tá certo? Então, vamos analisar mais algumas coisas aqui, ó. Espaço final é igual ao espaço inicial mais ou menos a velocidade vezes o ΔT. Isso daqui é uma outra forma de reescrevermos a velocidade média. Tá certo? Considerando que a velocidade média seja igual à velocidade instantânea. Isso aqui é uma outra forma de escrever a velocidade média.
Então, quem é o espaço final aqui, ó? O espaço final vai ser o meu SF. O SI vai ser o meu espaço inicial. O V vai representar a minha velocidade. E o ΔT vai representar o meu intervalo de tempo. Tá certo? Então, pronto. Identificado cada uma das letras, o que significa cada letra dentro da minha função, gostaria ainda de fazer uma breve observação aqui, ó. Aqui nós temos um sinal de mais e um sinal de menos, ou seja, mais ou menos velocidade vezes o tempo. GSE sempre vai vir os dois sinais escritos simultaneamente? A resposta é não. Ou você escreve a função com um sinal de mais, ou você escreve com um sinal de menos. Devido a essa possibilidade de podermos utilizar tanto o sinal de mais como o sinal de menos, eu coloquei mais ou menos, o que quer dizer que tanto pode vir um sinal de mais como um sinal de menos. O SF vai ser um espaço inicial, o SI o espaço inicial, o V a velocidade e o ΔT o tempo. E só uma última observação. Posição e espaço são as mesmas coisas, tá certo? Aqui eu estou colocando as duas escritas simultaneamente para que vocês tenham contato com isso. Porque dependendo do livro que você possa estar lendo, possa estar consultando, ou uma fonte mesmo da internet, pode vir escrito espaço, como pode vir escrito posição, mas representam a mesma coisa, tá certo? Então vamos lá. Aqui nós temos uma tabela na qual nós trazemos alguns exemplos de funções horárias das posições. A função horária escrita só com letras é desse jeito aqui, gente, ó. Mas se a gente vai ver as funções horárias escritas somente com letras, a resposta é não novamente, certo? Na grande maioria das vezes, a função horária ela vai vir escrita com letras e números, tá certo? E aí, ó, a primeira coisa que nós devemos identificar numa função dada, digamos que eu estou dando essa função aqui para você, ó, espaço final é igual a 10 mais 2 vezes o ΔT. Repetindo, espaço final é igual, a 10 mais 2 vezes o ΔT. Essa daqui, ó, é a função que eu estou dando. Essa daqui é a função que eu estou dando. E aí, geralmente, ó, a primeira coisa que é perguntada é a seguinte, ó, dada uma função horária, que é essa daqui, ó, quem é o espaço inicial e quem é a velocidade? Essa é a primeira coisa que a gente tem que identificar numa função horária da posição. E como é que nós vamos fazer essa identificação? É simples. Você vai escrever a função horária só com letras, espaço final igual a espaço inicial, mais ou menos a velocidade vezes o ΔT. E em seguida, logo abaixo, você vai escrever a função que contém números e letras. Ou seja, a função que foi dada num enunciado, numa pergunta. Para esse caso aqui, digamos que eu tivesse dado a seguinte função para vocês. Função horária das posições. Digamos que fosse a seguinte, ó. Espaço final igual a 10 mais 2 vezes o tempo. Dada essa função aqui que eu acabei de dizer, quem é o espaço inicial e quem é a velocidade? Aí é só você ir por comparação. Quem é que está no lugar do espaço inicial aqui, ó? É o 10. Quem é que está no lugar da velocidade? É o 2. Então, por comparação aqui, ó, eu identifico que o espaço inicial aqui, nessa função aqui de baixo, ó, vale 10. E a velocidade nessa função aqui de baixo vale 2. Tá bom? E perceba que nessa função de baixo, ó, a gente tem o sinal de mais. A gente não tem o sinal de mais e menos. A gente só tem o sinal de mais. Tá bom? Então, pronto. Isso aqui é só pegar e fazer isso. Por comparação, eu identifico o quê? Que o espaço inicial vale 10, que a velocidade vale 2. Vamos fazer essa aplicação aqui nessa tabela. Nessa tabela aqui eu trouxe 6 exemplos de funções horárias das posições. E o espaço aqui, ó, ou seja, a posição está sendo medida em metros e o tempo em segundos. Então, o que é que eu quero? Identificar o espaço inicial, saber quem é a velocidade e classificar o movimento de acordo com essa velocidade que conseguimos identificar aqui na função. Digamos que você pega o seguinte, ó, esse exemplo aqui, ó, o exemplo número 1.
Foi o que eu debati aqui, que eu falei aqui anteriormente. Vamos pegar o exemplo 2. O exemplo 2 traz a seguinte função. Espaço final é igual a menos 5 mais 4 vezes o ΔT. Se você pegasse essa função aqui, ó, e reescrevesse aqui no lugar dessa, aí você pegaria os termos dessa função e iria comparar com os dessa. Fazendo essa comparação, você pode identificar quem é que está no lugar do espaço inicial, é o menos 5, e quem é que está no lugar do V, é o 4. Então, o espaço inicial vale menos 5 metros, né? A unidade do espaço aqui é metros, menos 5 metros. E quem é a velocidade aqui nessa função? Ó, é o 4, ou seja, é o número que está multiplicando o ΔT. Aí perceba, qual é o sinal aqui do 4? É um sinal de mais. Então, você pode tanto escrever velocidade igual a mais 4 metros por segundo, ou velocidade igual a 4 metros por segundo. Como a velocidade é positiva, eu posso classificar o movimento em progressivo. Lembre-se, velocidade positiva, movimento progressivo. Velocidade negativa, movimento retrógrado, tá certo? Então, ó, nessa função aqui, o espaço inicial vale menos 5 metros e a velocidade vale mais 4 metros por segundo. Se você pegasse aqui o exemplo 3, ó, espaço final igual a 25 menos 10 vezes o ΔT. Por comparação, você pega essa função aqui, ó, e escreve no lugar dessa e compara com os termos aqui de cima da função escrita só com letras. E aí você consegue identificar. Você consegue identificar o quê? Que o espaço inicial vale 25 metros e que a velocidade vale menos 10 metros por segundo. Então, como a velocidade vale menos 10 metros por segundo, eu posso classificar esse movimento como retrógrado, certo? Agora, eu vou pegar e analisar o exemplo 5, ó, espaço final igual a 3 vezes o ΔT. Só tem esse termo aqui, 3 vezes o ΔT. Perceba, ó, se você pegasse e escrevesse essa função e fosse comparar com essa, vou até escrever aqui, tentar escrever aqui para vocês verem. Só um momento. Só um momento aí, pessoal. Bora lá. A função só com letras é essa. Ó. Espaço inicial. Espaço. Perdão, pessoal. Função só com letras. Essa aqui, ó. Espaço final igual espaço inicial mais ou menos a velocidade vezes o ΔT. Qual é a função que eu quero? Essa daqui, ó, do exemplo 5. Então você escreve aqui, ó, espaço final igual. Perceba que eu só tenho assim, ó, mais 3 vezes o ΔT. Sempre quando você for identificar em qualquer uma das funções aqui, ó, você poderia fazer simplesmente assim, ó, se você não quisesse fazer por comparação. Quem é que vai ser o espaço inicial? O número que vier sozinho na função horária dada. E quem é que vai ser a velocidade? O número que multiplica o ΔT. Perceba que nessa função aqui, ó, espaço final igual a mais 3 vezes o ΔT, quem é que está multiplicando o ΔT? O 3. Então, portanto, a velocidade aqui, ó, vale 3 metros por segundo. Ou seja, quem é que está no lugar da velocidade aqui, pessoal? Ó, nessa função de baixo, quem é que está no lugar da velocidade? O 3. Então, a velocidade aqui, ó, vai ser 3 metros por segundo positivo. Já sei quem é que vai ser o espaço inicial. Não tem mais nenhum número, correto? Então, o espaço inicial vale 0. E como a velocidade é 3 metros por segundo, eu classifico o movimento como progressivo. Tá certo? Espero que tenha dado para entender aí, pessoal. Qualquer coisa, vocês podem entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp, tá bom? Então, vamos lá. Um exemplo de aplicação de uma função. Vai ser só aquilo dali, vai ser só identificar e pronto? Não, pessoal. A utilização dessas funções, elas abrangem outras possibilidades, outras aplicações, tá bom?
Digamos que você tem o seguinte enunciado. Um carro se movimenta em uma estrada com velocidade escalar constante. Se a velocidade, velocidade escalar constante. Se a velocidade é constante, o movimento eu já posso classificar como movimento uniforme. E o seu movimento é descrito pela função horária das posições. Essa daqui é a função que vem sendo dada nessa questão. Espaço final igual a 20 mais 80 ΔT. O espaço aqui, ou seja, a posição está sendo medida em quilômetros e o tempo está sendo medido em horas. Aí o que é que o enunciado pede? Determine, e aí você vai determinar o que ele pede de acordo com a função que está sendo dada, que é essa daqui em vermelho. Você vai, de acordo com essa função, quem é o espaço inicial e quem é a velocidade escalar do carro. Você vai determinar se o movimento é progressivo ou é retrógrado. Quanto tempo leva para o carro se encontrar a 420 km da origem dos espaços? E o espaço que o carro ocupa após um intervalo de tempo de 8 horas. Essas daqui são as 4 perguntas que ele está fazendo. As 2 primeiras eu vou fazer no próximo slide. Elas são mais simples. Bora lá. Letra A. O que é que ele quer saber na letra A? Quer saber o espaço inicial e a velocidade do carro. Então, essa daqui é a função dada no enunciado. Essa daqui é a função só com letras. Então, você vai pegar e comparar. Escrever uma abaixo da outra. Na função... Desculpa. Na função dada no enunciado, quem é que está no lugar do espaço inicial? O 20. Então, espaço inicial na função dada no enunciado é quanto? 20 km. Quem é que está no lugar da velocidade? É o 80. Então, a velocidade é igual a 80 km por hora. Pronto. A letra A é somente para você fazer essa identificação. Espaço inicial na função dada, que é essa daqui, vale 20 km e a velocidade vale 80 km. Perceba também o seguinte, a velocidade aqui, ela é positiva. Se a velocidade é positiva, eu posso classificar o movimento como retrógrado. Então, isso daqui, é a letra B, viu? Desculpa aí pelo erro, isso daqui é a letra B. Como a velocidade vale 80 km por hora e esse valor é positivo, eu posso classificar o movimento como progressivo. Pronto, tá aí a resposta da letra B. Letra A e letra B do exemplo de aplicação respondida. Quando o enunciado dá, pessoal, uma função, a gente pode pegar e fazer um desenho para representar essa função, para que eu possa interpretar o que a questão pede de forma mais fácil, digamos assim. E aí, o que é que você vai fazer? Perceba, esse daqui é o espaço inicial, né? 20. Então, significa que o carro está saindo do quilômetro igual a 20. E significa que, uma velocidade de 80 km por hora, significa que o carro está se movendo com a velocidade de 80 km por hora. Então, perceba, se você fosse fazer um desenho para representar essa função aqui, ficaria assim, Você desenharia aqui um trajeto, que seria a sua trajetória. Aí, sobre esse trajeto, você faria alguns marcos. Você identificaria algumas posições. A primeira é a origem dos espaços. Lembre-se, a origem dos espaços é o ponto a partir do qual eu começo a medir os espaços. O espaço inicial vale 20, então significa 20 km. Então significa que o carro está localizado na posição que está distante 20 km da origem. Ou seja, da origem até onde o carro se encontra, a distância que separa os dois vale 20 km. Beleza. Entendido isso, vamos lá analisar agora a velocidade. A velocidade é positiva, né? Então significa que o carro vai estar se movendo, positivo e constante. Então significa que o carro está se movendo para a direita. Por isso que eu desenhei essa setinha aqui em vermelho, conforme a figura. O que significa isso? Significa que é o 0. Aqui poderia ser o 10, 20, 30, 40, 50, 60. Ou seja, o carro está se movendo para onde os espaços crescem, para onde os espaços aumentam, tá certo? E por isso o movimento é progressivo. Bora lá. Letra C, Para a letra C, eu gostaria de reler aqui o enunciado. Quanto tempo leva para o carro se encontrar a 420 km da origem dos espaços?
Perceba o seguinte, ó. Vou voltar aqui para essa figura. O carro se encontra na posição igual a 20 km. Ele vai sair dessa posição igual a 20 km e vai para a posição, digamos aqui está a continuidade aqui da trajetória e tal. Digamos que ele vai se encontrar aqui, ó, no quilômetro 420. Então ele vai sair do 20 e vai para o 420. A pergunta é: quanto tempo demora para ele sair do quilômetro 20 e chegar lá no quilômetro 420, se movimentando a essa velocidade? Então, percebam. De acordo com essa interpretação, o que é que eu tenho? Que o espaço final vai ser 420. E o que é que eu estou querendo saber na letra C? Quanto tempo leva para ele se encontrar num espaço igual a 420? Essas daqui são as duas informações que eu preciso. Aí você vai pegar a função horária dada no enunciado da questão, que é essa. E aí você vai ter basicamente duas letras, né? O espaço final, o espaço início e o ΔT. Espaço final e o ΔT. Então, o espaço final vale quanto? 420. E o ΔT é quem eu estou querendo encontrar. Então, no lugar do espaço final, eu substituo e coloco o valor 420 igual a... Aí você repete todo o lado esquerdo, todo o lado direito da equação. Então, vai ficar 420 igual a 20 mais 80 ΔT. Eu posso pegar e fazer o seguinte, ó. Esse daqui, ó, é o segundo membro da equação. Eu posso trazer ele para cá, para ser o primeiro. E esse daqui, que é o primeiro membro da equação, eu posso levar para o outro lado. Vai se tornar o segundo membro da equação. E quando eu faço isso, eu não preciso trocar o sinal de ninguém, porque eu mudei todo mundo simultaneamente. Então, nós teremos, ó, esse 20 está somando, então ele vai para o outro lado, dividindo. Então, nós teremos o seguinte, ó. O 20 está somando aqui, ele vai para o outro lado, subtraindo. Perdão se eu disse dividindo anteriormente. Vai subtrair. Então, vai ficar 80 vezes o ΔT igual a 420 menos 20. 80 ΔT é igual a 420 menos 20 dá 400. Eu quero saber o valor do ΔT. Então, esse 80 que está multiplicando o ΔT vai passar para o outro lado dividindo. Então, vai ficar 400 por 80. Você poderia simplificar um zero com outro zero. Daria 40 por 8, que dá 5 horas. Ou seja, quanto tempo leva para o carro sair do quilômetro igual a 20 e chegar no quilômetro 420? Leva 5 horas. Tá bom? Letra D. Letra D, só um instante aqui. A letra D pede o seguinte, ó. Determine o espaço que o carro ocupa, ou seja, qual é o espaço que ele vai ocupar após um intervalo de tempo de 8 horas. Ou seja, o que ele pede aqui é que você faça o seguinte, ó. O que ele pede aqui é que você faça o seguinte. Ele vai se movimentar durante um período, durante um intervalo de tempo de 8 horas. Então, ele vai passar 8 horas se movimentando a essa velocidade. Em que espaço ele vai se localizar, ou seja, ele vai ocupar após esse intervalo de tempo. Então, percebam, na letra D, eu estou perguntando quem é o valor do espaço final, ou seja, o espaço que ele vai ocupar após 8 horas. E o intervalo de tempo vale quanto? 8 horas. Novamente, você pega a função horária dada no enunciado, que é essa, e aí você tem espaço final e o ΔT. São as letras dessa equação. O espaço final é quem eu estou procurando. Então, tá aqui. Estou procurando o valor do SF. O ΔT vale quanto? 8 horas. Então, você pega esse valor de 8 horas e substitui aqui. Espaço final é igual a 20 mais 80 vezes o ΔT. Perdão, pessoal. Você vai fazer o seguinte. No lugar do ΔT, você substitui o 8. Então, vai ficar espaço final igual a 20 mais 80 vezes 8. Espaço final igual a 20 mais 80 vezes 8, 640. Espaço final igual a 20 mais 640, dá 660 quilômetros. Então, tá aí, pessoal. A resposta dessas 4 perguntinhas do meu exemplo de aplicação.
Espero que tenha ajudado vocês. Na próxima aula nós teremos uma webconferência, na qual eu vou trabalhar os gráficos do movimento uniforme. Quais são os gráficos que podem aparecer descrevendo as grandezas do movimento uniforme, as grandezas espaço, velocidade e aceleração. Então, em resumo, nós vamos debater na próxima aula os gráficos do movimento uniforme. Bem, espero que essa videoaula tenha ajudado vocês. Até a próxima, pessoal.